Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor, nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor, nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalece o nosso ministério virtual. Já é um seguidor, já é um curtidor, você já é um seguidor aqui do nosso canal, por favor, nos ajude, siga o nosso canal, fortaleça o nosso canal. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal. Nós temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial. Clovis Apólio Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clovis Man. Então ajuda a gente e se inscreva no nosso canal. Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor. Vamos à palavra do Senhor agora? Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 9, e nós estamos conversando sobre a liberdade que se torna em serviço. Paulo falou no capítulo 8 sobre liberdade, conhecimento e amor. Liberdade e conhecimento sem a prática do amor nada é, tá bom? Paulo falou: conhecimento ensoberbece. A liberdade, se não vigiada, traz libertinagem. Então Paulo agora no capítulo 9 está dando exemplos, como é que ele vive esse conhecimento, liberdade e amor, como é que ele pratica isso que ele acabou de falar. Tá bom? Então estamos no capítulo 9 falando sobre isso, a liberdade que se torna em serviço, a liberdade que serve. Aí a partir do versículo 7, nós vamos ver agora, a partir deste versículo 7, nós vamos ver o princípio bíblico do sustento ministerial, o princípio bíblico do sustento ministerial. Paulo, ele fala o seguinte: ó, eu não tenho os mesmos direitos dos apóstolos, eu não tenho os mesmos direitos do Pedro, eu não tenho os mesmos direitos dos irmãos do Senhor, eu não vi o Senhor, ele não me chamou, não sou chamado, eu não tenho o mesmo direito. Eles comem, eles bebem, eles vestem, eles têm esposa, eu não tenho os mesmos direitos. Paulo está falando que eu tenho esses direitos e tenho aberto mão, estou abrindo mão disso. Paulo, ele diz: eu estou abrindo mão, eu não exijo. Paulo não exige, ele abre mão dos direitos que ele tem, assim como os apóstolos têm, todos têm direitos de comer, de beber, de vestir, da família, todos têm os mesmos direitos. Paulo tem os mesmos direitos. Ele fala assim: mas eu não exijo nada de vocês. Então nós vamos conversar hoje, particularmente, sobre o princípio bíblico do sustento ministerial dos servos de Deus. No versículo 7, então, Paulo fala assim: quem serve como soldado custeando as suas próprias despesas? Quem é que serve como soldado pagando as próprias despesas? Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho não bebe do leite do rebanho? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi quando estiver debulhando grão. Por acaso é com bois que Deus está preocupado, meus irmãos? Paulo fala: é com bois? Ele fala isso aqui diretamente: é com bois. Quando Moisés falou isso, Moisés estava se referindo a bois, meus irmãos? Não quer dizer que os bois, né, que os animais não tenham um lugar de preocupação, mas isso é muito mínimo. Isso é muito mínimo. Por acaso Moisés está preocupado com bois? Não é certamente por nossa causa que ele diz isso? Sim,
é certamente por nossa causa que ele diz, sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colher de vocês as coisas materiais? Gente, o que é superior? O que é superior, as coisas materiais ou as coisas espirituais? Resolva isso primeiro, porque se você geralmente achar que as coisas materiais são superiores, pode desligar, pode apagar, pode ir. Não são superiores às coisas espirituais, porque um dia o povo das coisas materiais não deixarão essas coisas aqui, pessoal. Vamos falar a verdade. Um dia o pessoal que serve a matéria, que só pensa na matéria, não vai deixar estas coisas aqui. Não pensa comigo. Essas coisas ficarão aqui, logo as coisas espirituais são superiores. Então será demais quem está semeando coisas espirituais não colher o que é inferior, que são as coisas materiais? E Paulo ele está aqui apenas argumentando, provando A mais B. Ele está provando que 1 mais 1 é 2. Ele não está fazendo nada demais aqui não. Não é certamente por nossa causa que ele diz, sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós ainda mais? Eu já passei por situações da minha vida, meu irmão, que os ímpios deram tapa na cara de crentes. Eu já passei por situações onde pessoas assim, não conhecedoras do Evangelho nem do Reino de Deus, fizeram coisas assim tão desprendida, tão desamarrada, tão solta, já fizeram coisas assim impressionante. Eu tenho um fato de que eu discipulava uma senhora, essa senhora mais tarde, porque nós não tínhamos uma comunidade local, essa senhora veio a participar de uma outra comunidade, ela frequentou e por lá ficou. Mais tarde eu fui discipular o esposo dessa mulher, essa senhorinha que eu tinha discipulado e encaminhado essa mulher para uma comunidade. Aí bem mais tarde eu entrei na casa deles de novo e pediram para que eu fosse lá e eu fui discipular o casal, principalmente por causa dele, né? Ela queria muito que ele se convertesse. E a resposta a ele não se converteu, pelo menos esteticamente falando, ele não se converteu, né? Mas todas as vezes que eu ia na casa dele, ele nos dava uma oferta. Só que ele dava uma oferta escondida de quem? Da senhora dele. Todas as vezes ele colocava no meu bolso, no bolso de um outro irmão, olha assim, com um bilhetinho, entrega para o pastor, tal, todas as vezes escondido da própria esposa. Esposa já discipulada por mim mesmo, frequentadora de uma outra comunidade, e agora o esposo que nem convertido era, que estava ouvindo a palavra, sempre que dava uma oferta, ele o fazia escondido da própria esposa convertida. E como esse, eu tenho tantos outros casos ainda mais gritantes ainda. Tem casos ainda mais gritantes ainda de pessoas ímpias, de chegar mais tarde na comunidade física, na instituição, no local físico e colocar ali um envelope. Pessoas que não eram da comunidade, mas que fazia parte ali daquele bairro, daquela vila, chegava ali por debaixo da porta e deixava ali o envelope com um dizer, colaborando financeiramente colaborando com a instituição. E é outro, mas tem muito mais. Nessa minha vida de mais de 30 anos de pastoreamento, muitas coisas já vi. O desprendimento de algumas pessoas, porque entende que o trabalho espiritual é mais importante, que compreende, não sei como é que compreende, porque não são convertidos, pelo menos esteticamente falando, não são convertidos. Pelo menos esteticamente falando, não são convertidos. Então, eu fico abismado quando vejo essas coisas. Então, Paulo fala isso aqui, ó. Se outros têm o direito de receber o sustento da parte de vocês, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês as coisas materiais?
Se outros têm o direito de receber o sustento da parte de vocês, não o temos nós mais ainda? E por que Paulo fala isso? Porque ele é o fundador daquela comunidade, ele começou aquela comunidade, ele fortaleceu aquela comunidade no Senhor, ele trouxe esclarecimento para aquela comunidade no Senhor. Então, é bíblico que nós sustentemos a obra de Deus. E, meu irmão, e é você que tem que fazer isso. É você que tem que fazer isso. Está na sua responsabilidade. Às vezes você fala assim, se for assim também, eu vou pregar o evangelho para não precisar trabalhar, eu não precisar não sei o quê. Não é simples assim, é uma vocação. As pessoas que vão para o ministério sem vocação, elas se arregaçam todas, se arrebentam todas. Porque o ministério tem demandas, viu? Tem demandas. Então eu vou ler de novo. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que Deus o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Paulo está citando Moisés, pessoal. Moisés, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, essas pessoas que trabalham ali manualmente, no dia a dia, pega no batente ali, que eles vão lá e colhem, eles vão lá e semeiam, eles vão lá e cuidam do rebanho, eles vão lá e plantam, eles vão lá e fazem as coisas, eles vão lá e fazem isso. E o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Seria muito colhermos de vocês as coisas materiais se as coisas espirituais são superiores, e muitas pessoas não crentes reconhecem isso. Muitos não crentes reconhecem que as coisas espirituais são superiores. Se as coisas espirituais são superiores, seria demais você colaborar, contribuir, ajudar? Eu fico pensando como é que a gente pode usufruir de certos ambientes, de certas facilidades nas instituições e não colaborar com a instituição. É de uma ignorância, de uma insensibilidade terrível. Eu sei, eu sou uma das pessoas que mais falam sobre os falsos profetas, os falsos mestres, os enganadores. Mas vamos lá, meus irmãos. Você conhece aí na sua vida particular algum pregador, um pastor milionário? Milionário. Você conhece? Porque às vezes você fica falando, não, os ladrões da fé, os ladrões da religião. Tem. Mas você conhece, pelo menos não, você conhece assim, tocar nele, assim, você conhece no seu ciclo de conhecimento algum pastor milionário? Não, eu estou perguntando porque pode ser que você conheça, é possível que você conheça, tá bom. Mas e aí, quantos você conhece? Quantos você conhece? Eu não conheço. Eu não conheço. Eu nunca conheci, eu nunca toquei, eu nunca apalpei, eu nunca estive perto assim de um pastor milionário. Nunca estive perto. Agora eu sei que tem safados, eu sei que tem enganadores, eu sei que existem os enganadores. Você conhece um? Assim, você conhece, sabe o endereço dele? Não estou falando de pessoas que têm uma vida um pouco tranquila, não estou falando de milionários, para que você se fundamente nisso. Ah, são enganadores, são ladrões. Eu sei que tem, eu vou repetir, tem. Mas quantos você conhece? Você conhece? Alguém perto de você conhece? Faça um exame, faça assim um exercício. Eu conheço alguém? Eu conheço algum pastor milionário? Milionário que tem mais de 1 milhão. E hoje 1 milhão não é tão difícil, hein? Hoje em dia 1 milhão não é tão difícil, mas você conhece um? Tá bom, vamos expandir mais, vamos ampliar mais. Você conhece alguém que conhece alguém? De conhecer mesmo, não é de naquela comunidade não, porque eu sei de uma comunidade que tem, eu sei de algumas inclusive aqui perto de mim, eu sei de algumas comunidades que tem líderes milionários, mas eu não conheço, eu nunca toquei, eu nunca apertei a mão de um pastor milionário. Você já? Então vamos lá, primeiro, você conhece algum pastor milionário? Você conhece alguém que conhecer de conhecer? Vamos lá, por favor, me ajude aí, né, meu irmão? Eu acho que eu não estou falando japonês. É de conhecer, de ter o mínimo de pegar na mão e falar, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Você conhece. Ou então você conhece alguém que conhece. E eu nem estou ignorando que de repente você pode conhecer. É possível que conheça, mas são poucos. São poucos. Você não conhece. Então, você vai julgar a multidão de pastores que passam necessidade por 2 ou 3?
Vou repetir, você vai julgar o todo pelo um? É isso que você vai fazer mesmo? Você, meu irmão, minha irmã, você vai julgar a multidão de pastores que passam fome pelo Brasil afora. Isso falando em Brasil. Você vai julgar esses todos por um ou dois? E um ou dois, assim, apenas em tese, entendendo que existe, porque você não conhece. Você não tem convívio com o pastor milionário. Então você vai julgar o todo pelo um? Vai julgar a maioria pelo um, dois ou três? Perceba. Então o nosso coração tem que ser sensibilizado, gente. Porque às vezes, se dinheiro mexe tanto com você, se as coisas materiais tocam tanto em você, será que você não tem que rever alguns conceitos na sua vida? Será que em vez de você apontar o dedo para os outros, não tem que apontar o dedo para si próprio? Hã? E eu sei, ao senhor falar isso, porque o senhor está aí no lugar do pastor. É constrangedor, mas você está certo. É constrangedor, é vergonhoso, mas você está coberto de razão. É constrangedor, realmente. Eu estou falando como um pastor remunerado, como um pastor que tem uma remuneração básica, mas tem. Eu estou falando assim, realmente. Mas será que não é o caso de você fazer uma autocrítica? Porque toda essa loucura? Ah, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer. Se quiser, eu ajudo com alguma coisa. Pois é, eu já fui mais duro com isso. Já mandei você mandar essa sua ajuda pai que o parta. Eu já fui mais duro nesse ponto, já fui muito áspero nesse ponto já. Não sei se resolveu, né, ter sido muito áspero nesse ponto, mas vontade de sê-lo de novo não falta. Então, amigos e amigas, o princípio bíblico para o sustento dos servos de Deus é um princípio bíblico. Olha quanta argumentação aqui para o sustento do reino de Deus. Ah, mas o que vai fazer com aquilo não diz respeito a você. É lógico, meu irmão, que se estiver latente, se estiver gritante, que o líder daquela instituição desvia, estiver claro, é óbvio, né, meu irmão, que você não deve apoiar aquilo, é óbvio, mas tem coisa que você está apenas imaginando, vozes da minha cabeça. Se você realmente tiver provas, você sabe, o cara é picareta, o cara é corrupto, a pessoa desvia, a pessoa faz bobagem, não ajuda em nada, não colabora em nada, não se esforça por nada, não se prepara para nada, não traz alimento, não traz alimento sólido, você sabe disso e ainda assim você ajuda, você é um tosco, você é tolo, você é tola, porque você sabe que há erro. Aí realmente não tem nem que discutir, mas você imagina. Você olha só porque a pessoa tem um carro melhor do que você, só porque a pessoa tem uma diversão melhor do que você, só porque o fulano de tal tem algumas coisas a mais do que você. Você já parou para pensar o que essa pessoa seria, o que ela faria se não fosse no reino de Deus? Hein? O próprio Paulo aqui, ele vai falar aqui na frente, eu mesmo não quero dever nada para vocês, eu quero estar livre. Olha, não é porque eu abri mão dos meus direitos que vocês não têm responsabilidade. Vai falar aqui no final, não vamos chegar lá. Não é porque eu abri mão dos meus direitos que vocês não têm responsabilidade. Então o princípio bíblico não falta. O princípio bíblico para o sustento dos servos de Deus está latente, está gritante. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Quando ele fala assim, não amordace a boca do boi quando estiver trabalhando. É com boi que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz isso? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais? Seria muito colhermos de vocês coisas espirituais? Se outros têm o direito de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós mais ainda, já que nós plantamos esse trabalho aí, já que nós plantamos o trabalho aí, nós não temos mais direitos ainda? Então aqui estão os princípios bíblicos para o sustento. É Deus que ordenou, é Deus que mandou. Do mesmo jeito que quem trabalha, vive do trabalho. Quem
trabalha no reino de Deus deveria viver do trabalho feito no reino de Deus. Então, princípios bíblicos para o sustento dos servos de Deus. É um princípio bíblico, gente. Em vez de você ficar propondo aquelas leis extraordinárias de evolução, desenvolvimento, aquelas leis maravilhosas de viagens espirituais, de transcendência espiritual, por que não começamos com o básico? O princípio bíblico, o ensino bíblico do sustento dos servos de Deus. Muitas vezes estão sofrendo. Amém, irmãos? E você que não é um cristão, ajude, colabore com as igrejas. Você que não é cristão, colabore. Procure uma igreja séria aí, um lugar sério, colabore. O que precisar, precisa. Viu? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência. Aqui eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco. Peço a vocês também que estejam orando por nós. Não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista, pois as orações de um justo podem ter seus efeitos. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. A gente precisa da sua ajuda. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco. Não deixe de fazer, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência. Amém? Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.